Venho a essa tribuna em razão dos últimos acontecimentos, trazer uma palavra e um sentimento sobre a hora que nós estamos vivendo. O impacto da morte de Eduardo Campos foi algo de profunda comoção no Brasil inteiro. Eduardo Campos nasceu em 1965, 1 ano e 3 meses depois da Revolução, ou depois do golpe de abril de 64. O golpe que derrubou uma das primeiras vítimas, o seu avô Miguel Arraes, então governador de Pernambuco. Eduardo Campos veio da geração posterior à ditadura. Não viveu aquele intenso momento que eu, amigo de seu avô, vivemos na luta que terminou com a ditadura, que começou a ditadura. Ele nasceu 1 mês após essa ditadura, 1 ano e 3 meses após essa ditadura. Ele pertenceu a uma geração que a ditadura queria evitar que falasse, que a ditadura queria proibir que se manifestasse. Eu me lembro, se eu não me lembro, quantas, o senador Cristóvão há de lembrar, quantas decisões foram tomadas para evitar que o estudante estudasse, que o estudante pensasse, que o estudante tivesse liderança. Eu não conheço até hoje, em nenhum país do mundo, uma legislação que pune o estudante 3 anos proibido de estudar em qualquer colégio. A punição do estudante era proibir de estudar, era pôr para a rua, principalmente das faculdades. Nasceu o Eduardo exatamente numa geração que os militares, com as baionetas, quiseram calar. Mas ele não se entregou. Sem a presença física do avô banido lá na Argélia, ele se integrou na vida brasileira e, como jovem, lutou pela democracia no seu país. O Eduardo foi uma notável exceção à política de terra arrasada que os militares quiseram fazer com a mocidade brasileira, principalmente com os jovens estudantes. Olha, eu posso dizer que, apesar da perseguição, apesar do exílio de sua família, Eduardo não se entregou, não se debruçou na dor de tudo que tinha acontecido com a sua família. Não culpou, não desertou, não abandonou a política. Guerreiro como seu avô, Miguel Arraes, Eduardo, desde o início nos bancos escolares, mostrou que na política, na boa política, estava o caminho para o futuro. Subiu, cresceu e se transformou num notável governador. Reeleito
durante os 8 anos, considerado o melhor governador do Brasil, com o maior percentual entre todos os governadores de todos os estados. Este é o jovem Eduardo. E o seu nome foi crescendo. Foi crescendo. E, de repente, seu nome é lançado à presidência da República. Ele inicia a sua caminhada. Paralela a ele, nós temos a senadora Marina. Lá do Acre, terra de Vossa Excelência, presidente. Uma vida, e Vossa Excelência sabe, dura, difícil, amarga, uma autêntica filha da floresta amazônica sofrendo os problemas e as dificuldades que ela sofreu. O termo talvez mais adequado seja uma sobrevivente dessas condições tão Agradeço a felicidade da parte de Vossa Excelência. Realmente, ela sobreviveu. Passou fome, teve dificuldades, analfabeta com 16 anos, mas ela sobreviveu. Estudou, se formou, e o nobre presidente poderá até expor mais do que eu. Entrou nessa luta, conheceu Chico Mendes, como Vossa Excelência, pertenceram a uma geração que lutaram por uma grande causa. De repente, aquela jovem, magrinha, teve uma doença que os médicos disseram que não tinha cura, e teve. Vereadora, e veio para o Senado. Grande administração no Senado, importante posição como ministra do Meio Ambiente durante 5 anos do presidente Lula. Marina sai do PT, está formando um partido, a Rede. É impressionante, é realmente impressionante. Nós temos 30 e tantos partidos políticos. Nós temos um partido para todos os gostos e para todas as preferências, para o que quiser pensar, nós temos um partido político. E diga-se de passagem, as portas estão abertas para se criar mais tantos partidos quanto se queira hoje. Só Marina não pôde. O partido da Marina, o tribunal não permitiu. Assinaturas à vontade, fichas à vontade, pela internet e solidariedade à vontade. Não se criou. Lá em Canoas anunciaram um montão de filiação. Jorge Weck, deputado federal, um homem brilhante, advogado de primeira grandeza, diretor, dono de jornal. Ele e a sua mulher não foram reconhecidos. As fichas foram anuladas. Mora em Canoas há 30 anos. Não saiu o partido. Eu estou falando para mostrar as forças, os caminhos, dos destinos, de onde vêm e para onde vão.
ela tinha que tomar uma decisão, não por ela, mas porque aqueles milhares de companheiros dela que tinham se filiado ao partido dela, o partido não era registrado, eles ficaram com o pincel na mão sem saber o que fazer. Aí há a aproximação dela com o Eduardo. A Marina tem uma longa conversa aqui em Brasília com o Eduardo, presidente do Partido Socialista. Que, diga-se de passagem, é um grande partido, é um partido histórico, é um partido de credibilidade, é um partido de uma longa biografia de grandes nomes respeitáveis desse país. Diz que foi muito bonito. Foi emocionante a conversa dos dois. O Eduardo de Pernambuco, quando soube, pegou o avião e no dia seguinte, pela manhã, estava se reunindo com o Mariano. E ali, os dois fecharam o acordo. Depois, os homens da frente, os homens da rede e os nomes do partido concordaram. Mas os dois se integraram, se entenderam, se uniram no primeiro momento. E começou a caminhada. Todos nós sentimos que havia algo de novo no ar. Todos nós sentimos que ali tinha um símbolo diferente, uma forma diferente, uma realidade diferente, uma biografia diferente e um futuro diferente. Unindo as duas biografias, unindo a análise, unindo o espírito do que é, se sentia que era o tronco de uma grande árvore que tinha todas as condições de frutificar. E cresceu. E se acertaram. E deu sorte. Deu certo e os dois partidos, a Rede e o Partido Socialista Brasileiro, fizeram um programa de ação, de integração, de luta para um novo Brasil. E se iniciou a campanha. Estávamos em plena campanha quando acontece o desastre. Naquele dia chuvoso de Santos, aquela notícia abrupta, o avião caiu em Santos e vem a notícia da morte de Eduardo. Não é a primeira vez que um político importante morre em meio a uma campanha política. E sempre causa uma mágoa profunda. Mas desta vez, ela ultrapassou a mágoa tradicional. Porque pegava, primeiro, aquele jovem, na flor da mocidade, no início de uma caminhada em que o Brasil depositava total esperança. As homenagens que o país e o povo brasileiro prestou foram inestimáveis. Mas e daí? O que aconteceu? O irmão do presidente, o irmão de Eduardo,
leu uma nota na televisão chorosa, mas dizendo que ele achava que Marina deveria ser a substituta do irmão. Pouco depois veio a notícia de que a viúva e a família pensavam igual. Marina devia ser a substituta do irmão. Diz mais o irmão e a viúva. Se Eduardo estivesse vivo, tenho certeza que ele diria que esta é a solução. Olha, e foi a solução. A família, Pernambuco, o PSB, a rede, chegaram todos juntos à conclusão de que realmente Marina, que já tinha sido candidata, um partido inexpressivo e um tempo ultra restrito de televisão e feito 20 milhões de votos, deveria ser a candidata. E escolheram como vice um jovem e excepcional deputado lá da minha terra. Mais uma vez, presidente, uma ligação entre o Acre e o Rio Grande do Sul. O deputado Beto Albuquerque, deputado estadual várias vezes, deputado federal pela 4ª vez, secretário de Estado várias vezes, vice-líder do governo, um homem de uma capacidade e de uma dignidade a toda a prova. E a chapa foi lançada. Ontem, reuniram-se os partidos dessa aliança. Uma carta do PSP à Marina, que eu tive a ocasião de ler, emociona pela dignidade, pela correção, pela seriedade e pelo conteúdo do pensamento do Partido Socialista, mostrando como ele vai para a campanha da Marina. Não é pedido, não é exigência, não é isso, nem é aquilo, é o Brasil, é o interesse do Brasil, do seu povo e da sociedade. Essa é a chapa. Marina e Beto. Sobre essa chapa, eu desejo falar. A última vez que eu estive nessa tribuna, eu disse com todas as letras: o Brasil não pode continuar como está. Nós estamos chegando ao final de um estágio de fazer política que não tem como continuar. Nós, ganhe quem ganhar, venha quem vier, vai ter que entender. O é dando que se recebe, o toma lá da cá, não pode servir de padrão ao novo governo. Porque se com é dando que se recebe, toma lá da cá, nós já hoje temos 30 partidos e 40 ministérios. Mais 4 anos, nós vamos para 50 partidos e 80 ministérios. Não dá mais. Os dados dolorosos, cruéis que nós estamos vivendo, ainda hoje nos jornais. De um lado, a presidente da Petrobras passando os seus bens para os seus filhos. Do outro lado, a realidade que a gente vê, dura de carregar nesta hora. Eu vejo o seguinte:
e reorganizar a maioria, dando cargo para um, ministério para outro, não sei o que para outro, e votar esse projeto. Que nem tem sido feito nos últimos 20 anos. Infelizmente, começou assim no governo Fernando Henrique. Que começou bem, que teve coisas boas. O grande erro dele, quando quis aprovar a emenda da reeleição, rejeitada na Constituinte, rejeitada na revisão da Constituinte. E para ganhar a emenda da reeleição, dinheiro público foi dado a vários deputados, a vários parlamentares, para votarem a favor da reeleição. Na privatização da Vale, vendida, entre aspas, por 5 bilhões emprestado pelo Banco do Brasil a um grupo que se criou um mês antes, tendo do outro lado a equipe dos maiores empresários, das pessoas mais responsáveis desse país, que estavam ali, já estava tudo acertado. E de repente jogou dinheiro para tudo que era lado. Ministro do Planejamento do governo Fernando Henrique está ali naquela tribuna. Depois do meu pronunciamento, as minhas perguntas feitas a ele, ele desceu da tribuna, pegou o telefone e telefonou ao presidente Fernando Henrique. Eu estou demissionário e demitido do ministério. Isso não pode continuar. Veio o governo do Lula. O governo do Fernando Henrique teve muita coisa boa. Não vamos esquecer. Foi um governo sério, responsável, fez, traduziu, mas se perdeu. O Lula, então, não se discute. Na parte social, nem se discuta. Muitas realizações. Quando o senador Suplicy me procurou, eu, líder do governo Itamar, ele querendo que o Lula queria conversar com o governo sobre um projeto de ajudar o problema da pobreza e da fome. Ele queria falar com o ministro. Itamar disse, não, vamos falar com o governo. Reuniu todo o ministério. Mentira. Os 5, 6 ministros mais ligados ao tema. E o Lula ficou meio assim, não era o que ele queria, mas compareceu com uma equipe. E foi aprovado. E foi aprovado o plano que teve o Betinho como presidente e o bispo de Duque de Caxias como o secretário executivo. Plano contra a fome. Deu certo, avançou, progrediu. Fernando Henrique, infelizmente, quando assumiu, tirou esse plano. Inventou uma comunidade solidária, que deve ter feito muita coisa boa, mas não apareceu nada. Mas não apareceu. O PT agiu bem aí. Voltou ao projeto original, criou o salário família e fez muitas coisas positivas. Mas, de repente, não sei como, mas, de repente, foi dessa tribuna aqui que eu, amigo do Lula, tinha votado nele naquela eleição, no segundo turno. A primeira eu votei na querida senadora de Alagoas. Dessa tribuna eu disse, presidente, saiu na televisão o fulano de tal do governo recebendo dinheiro do vigarista. Saiu na televisão o cara pegando dinheiro no bolso, entregando para ele e ele recebendo e discutindo os percentuais que ia se receber pelo tráfico da influência. Ele disse que ia demitir e não demitiu. Queremos uma CPI. Não deixaram criar. Fomos ao Supremo e o Supremo mandou criar a CPI e ela foi criada. Mas um ano depois. Um ano depois não era mais aquele caso do senhor Valdomiro com a questão do Correio. Um ano depois já era um tremendo mensalão com tudo o que aconteceu. Isso foi crescendo e chegamos ao mensalão. O é dando que se recebe, o toma lá da cá. 30 partidos, 40 ministérios,
E nesse momento, nesta eleição, eu digo com toda sinceridade, a Marina e o Beto não são mais nem a Rede e o Partido Socialista. Não são mais a aliança do Eduardo com a Marina. Não representam esse eleitorado, mas representam a mudança. Quem quer mudar, quem quer alterar a sociedade brasileira, quem quer racionalizar a nossa política, quem quiser moralizar, dar novo estilo e nova fórmula, essa é a solução. Se ganhar o PT, já tem ampla maioria. PT mais PMDB, mais não sei o quê, ampla maioria já para começar. E já começa no dando que se recebe para eleger a mesa daqui e a mesa de lá. Se ganhar o PSDB, e eu admiro o Aécio, mas o PSDB é o PSDB, vai ser a mesma coisa. Já vão ganhar. Já na eleição da mesa, o Aécio ganhando, eles já vão fazer a mesa daqui e a mesa de lá. Se ganhar a Marina e o Eduardo, perdão, a Marina e o Beto, tenho quase que certeza que nós vamos perder a mesa aqui e vamos perder a mesa lá. Mas eles iniciarão, e só pode dar certo se eles farão isso, porque eles não têm nenhuma condição de ter maioria nem na Câmara nem no Senado, mas eles vão governar com a sociedade. O que Itamar fez, quando assumiu o governo com a cassação do Collor, ele está praticamente sozinho. Lançou o Plano Real ao Congresso Nacional, o projeto mais espetacular, mais importante que essa casa votou, e foi aprovado. Eu era líder do governo. Desafio alguém que ganhou um copo d'água, uma banana, um emprego, um favor, uma vantagem, um ministério, uma autarquia, para votar o Plano Real. Foi debatido, analisado, foi afrontado, os líderes, os ministros vieram aqui 10, 20, 30 vezes, mas foi votado. E hoje é considerado o grande salvador do Brasil de hoje, votado por um Congresso livre, democrático, sério, honesto, decente, que mudou várias emendas, baseadas no interesse da sociedade. É isso que eu espero. Meu querido presidente, é isso que eu espero. Vai ser um grande debate. Quando eu vejo o presidente, o Jornal Nacional fez 3 grandes debates. Fez com Aécio, onde eu acho que a dupla de jornalistas foi muito duro. Depois fez com o Eduardo, onde eu achei que a dupla de jornalistas foi ainda mais duro. E eu fiquei pensando, agora a presidente vai falar lá no Palácio. É uma coisa arranjada. E quero fazer justiça. Foi ainda mais duro com o presidente do que com os outros 2 candidatos. Justiça seja feita. Mas o Eduardo saiu bem. Ao encerrar, quando ele sai dali, que foi o último compromisso que ele teve antes de ir para casa dormir e no dia seguinte pegar o avião que caiu, ele larga essa frase. Não podemos desistir do Brasil. Vamos parar, presidente, para analisar o que quer dizer essa frase. Não podemos desistir do Brasil. Quem diz uma frase como essa? O Eduardo, candidato, cheio de vigor, saindo de um programa excepcionalmente bem, iniciando a caminhada. É claro que ele está iniciando a caminhada, não tem por que desistir do Brasil. Vamos lutar pelo Brasil. Vamos nos esforçar pelo Brasil, mas não podemos desistir do Brasil. Não é para um cara que está começando a caminhar. Podia ser se o Eduardo perdeu a eleição. Perdeu a eleição, ganhou A, ganhou B. Aí vou entrevistar o Eduardo. O que o senhor tem a dizer, presidente?
o senhor perdeu, o senhor está muito chateado. O que o senhor tem a dizer? Eu tenho que dizer que nós não podemos desistir do Brasil. Mas no caso dele não é a frase. Essa frase, meu presidente, ela é mística. Eu não sei de onde veio, como veio e a que veio. Mas que não é a frase do momento, a não ser se algo já tivesse em círculo do que ia acontecer. Foi a última frase do Eduardo. E ele morreu. E é interessante, eu já vi 2 vezes o Lula falando na televisão, e o Lula disse, não podemos desistir do Brasil. Eu vi o Aécio falando na televisão e ele disse, não podemos desistir do Brasil. Eu vi a Marina falando na televisão e ela disse, não podemos desistir do Brasil. O Brasil inteiro está dizendo, não podemos desistir do Brasil. Essa é a grande frase. Essa frase é uma bandeira. Essa frase tem um significado. Todos aqueles que querem mudar, que não querem que as coisas fiquem como estão, que querem uma outra perspectiva, não pode desistir do Brasil. O senhor conhece, presidente, a companheira Marina muito mais do que eu. Muito mais. Embora em partidos diferentes, Vossa Excelência, durante muito tempo, comungaram no mesmo partido e nas mesmas lutas e nos mesmos pensamentos. Eu aprendi a admirá-la. É impressionante. Olhando para ela, ela realmente parece uma freirinha dessas muito apaixonada, muito crente, muito fiel. E a gente pensa que o diálogo com ela é coisa simples. Mas o diálogo com ela é difícil. Ela sabe o que quer. Ela conhece. Ela sabe os melindres. Ela tem convicção do que ela quer. E ela luta por isso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo que a Dilma quis. A presidente Dilma, quando assumiu, demitiu 6 ministros. 6. Por atos não justificados. E eu, dessa tribuna, vim aqui defendê-la. Publiquei o livro Resista, Dilma. Resistir é preciso. Não deu. O seu partido e os que apoiavam começaram a lançar o nome do Lula. É a vez do Lula. E já começavam a fazer as críticas e circular a mobilização contra ela. O Congresso não lhe deu força, é verdade. E ela se entregou. Hoje, ela é a campeã do é dando que se recebe. Eu creio, com convicção de fé, pelo conhecimento, pela religiosidade, pela pureza, pela integridade, pela profunda dedicação, que ela é a pessoa para o momento. Eu creio. E quando alguns me falam, presidente, e me dirijo a Vossa Excelência, que ela, com sua amor pelo meio ambiente, ela seria uma presidente que prejudicaria a área da agricultura ou coisa parecida? Eu não posso levar isso a sério. Tem gente já lá pelo meu Rio Grande que com 15 hectares de terra já disseram, olha, se a Marina for candidata e ganhar, tu vai perder essa tua terra. É claro que é piada. É piada e nós sabemos que sim. A Marina vai ter condições de explicar, de esclarecer. Como ela fez em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, reunindo empresários de toda a Zona Sul, principalmente do agronegócio.
E todos reconheceram, aplaudiram e disseram que ela estava certa. Mas vai ser uma grande campanha, senhor presidente. Vai ser uma grande campanha. De modo especial, queira Deus. Olha, queira Deus, eu farei um apelo dramático aos outros candidatos à presidência da República. Esses debates que as televisões vão publicar, tinha que ser entre os três candidatos. Tinha que ser o candidato do PSDB, o candidato do PT e o candidato do Partido Socialista. Os três que, na verdade, estão ali. Porque aí você vai atender. Aí você vai conhecer. Agora, mais 5 que atordou, alteram, modificam, que não tem nenhum significado e que ninguém acompanha, desvalorizam completamente o debate. Eu agradeço muito a Vossa Excelência, a tolerância, senhor presidente. E falo com a maior alegria, a esperança do futuro. Eu vou deixar transcrito nos anais um discurso do presidente Itamar Franco, no dia que ele, assumindo a presidência da República no impeachment do Collor, eu deixo aqui nos anais. Ele convoca todos os presidentes de todos os partidos no Palácio. Eu era seu líder. E ele diz: eu estou aqui, mas o povo elegeu o Fernando Henrique. O Congresso cassou o Fernando Henrique. Teve o impeachment do Fernando Henrique. Quem me colocou aqui foi o Congresso Nacional. O povo colocou o Fernando Henrique. O Congresso me colocou aqui. Pois eu estou aqui. Mas em nome do Congresso eu quero dizer aos senhores: nós, partidos e eu, nós vamos ter que nos responsabilizar pelo nosso futuro. Tem que fazer um entendimento, onde haja respeito e onde haja entendimento. Qualquer problema de crise que seja nacional, qualquer presidente de qualquer partido, por menor que seja, chame e eu convoco uma reunião que nem essa. E eu quero ter o mesmo direito. Qualquer crise, eu convoco uma reunião como essa. Escolheu o seu ministério. Ninguém indicou, nem PT, nem PDT, nem PMDB, ninguém indicou. Foram escolhidos os melhores entre os melhores. Errou, acertou. Teve ministro que errou, foi demitido. Provou que não tinha errado, voltou ao seu cargo. Nas coisas mais difíceis, não houve um momento, não houve um instante que nós tivemos que ir por tomar lá da cara. Não tem um minuto que essa casa saiu da sua dignidade. É a isso que nós temos que voltar. É esse o problema. Os outros problemas que nós vamos debater, saúde, educação, transporte, segurança, tudo é importante. Mas o mais importante é que essa casa tenha a altivez, a dignidade, a seriedade, o respeito de votar com a sua consciência, com o que pensa o povo, e não com o seu bolso e com vantagens pecuniárias. Esse é um grande momento. Esta é uma grande hora. Esta é uma grande decisão. Muito obrigado. E é com muito carinho que eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência, senhor presidente.